Olá, queridos do sétimo ano, vocês estão bem? Então vamos lá para a nossa aula da semana. Hoje a gente vai estudar sobre a população brasileira. Então, iniciando o capítulo 6 desta semana, que trata a questão da população do nosso país, certo? População brasileira, e pela imagem de abertura do nosso capítulo, a gente já vê aí, observando aí pessoas de diferentes formatos de rosto, a questão das bandeiras, né? Que significa a nossa localização quanto território, a área territorial, né? E as pessoas que vieram formar a população do nosso território. Então, vamos entender sobre a questão da ocupação do território, dessas pessoas que vieram trazendo, né, a sua contribuição para o Brasil. Como estudar a população? Né? Como eu vou entender o que é população? A formação da população brasileira, como ela foi formada, e os principais povos que migraram para o Brasil, né? Levando em consideração as populações indígenas, que é quem aqui já habitava. Os objetivos da nossa aula: compreender a formação da população brasileira, suas características, povos que fazem parte desta configuração. Entender a demografia do Brasil, os principais conceitos relacionados a essa questão e os fatores que influenciam o crescimento populacional. Então, esses são os objetivos da nossa aula. O Brasil é um país multicultural, além de um dos mais populosos do globo. Então, a formação da sua população deu-se por meio da combinação de diferentes culturas e etnias no decorrer do tempo. E aí a gente tem uma frase, né? A frase de abertura, que eu coloquei aqui para conversar um pouquinho sobre essa frase, e vocês aí vão fazer a interpretação de vocês também. Diz aqui que o Brasil está no mundo e o mundo também está no Brasil. Então, o que você entende por essa afirmação? O Brasil é um país de pluralidade, formado pela confluência de diferentes povos, principalmente por portugueses, indígenas e africanos, a base da nossa população, certo? Então, essa diversidade de culturas é uma qualidade do povo brasileiro. Gente, então isso é uma riqueza para o Brasil. Toda essa cultura que foi formada, dessa diversidade, desses costumes que foram trazidos para cá, certo? A composição étnica brasileira. Então, eu tenho aqui um quadro, é uma imagem, né, que ilustra essa composição. Como vocês podem observar, tem a questão indígena, né, muito influente na nossa cultura. Tem a questão dos escravos, que foram quem vieram colonizar, a mão de obra escrava, e os senhores, os colonizadores, certo? Então, o que é demografia? O que é que ela estuda? Vamos lá, entender primeiro qual é a área, né, de estudo de hoje. Então, demografia é a área do conhecimento responsável por estudar a população. O objeto de estudo dessa área são os povos. Então, para se fazer esse estudo, né, estuda-se os povos, levando em consideração todos os aspectos gerais desses povos, como a composição, a evolução, localização, distribuição desses povos, entre outros aspectos. Formação da população brasileira. Como se formou, né, a população desde o início da ocupação e colonização do território. Desde o século XVI, diferentes povos passaram a se miscigenar e a compor o que hoje chamamos de nação brasileira. Então, a diversidade é fruto de diferentes povos vindos de outros países, como também da dimensão territorial do nosso país. Vejam que
Lá no início, no volume 1, a gente estudou extensão territorial do Brasil, né, de norte a sul, de leste a oeste. Vimos, né, como ele é extenso e essa ocupação, né, de diferentes povos em toda essa área territorial também contribui para essa miscigenação, essa diversidade de culturas. A diversidade e a riqueza culturais são fatores que criam identidade e caracterizam a nação como um todo. Em nenhuma parte do mundo, em outro país, você vai ter tanta diversidade de culturas. E repito, isso se deve a quê? A forma como foi colonizado o nosso território, pela mistura desses povos que vieram. Então, para entender essa formação, também temos que levar em consideração 3 elementos básicos. O conceito de migração, emigração e imigração. Né? A migração é o movimento de deslocamento populacional, seja ele indo ou vindo, né? Todo esse movimento se configura uma migração. A emigração é a saída das pessoas de um lugar para outro. E a imigração é a chegada dessas pessoas vindo de outro lugar. Como devemos contar a população? Modos de contagem. Então, para a gente contar a população do território de um país, nós temos que entender o que é população relativa e população absoluta. População relativa corresponde à população, o número de habitantes por quilômetro quadrado. E a população absoluta é a quantidade total de habitantes de uma localidade. Então, densidade, que nós chamamos a mesma coisa de população relativa, a densidade demográfica do Brasil é expressada por essa forma que eu falei, esses 2 aspectos aí, essenciais. População absoluta em 2010, a área do território e a divisão aqui. Então, quando eu coloco população absoluta dividido por área, eu vou ter 22.000,4 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a minha densidade demográfica, a densidade demográfica do Brasil. Alguns indicadores que devemos entender para estudar a população: expectativa de vida, número de anos que se espera que vivam uma média os recém-nascidos de um local ou um país em data determinada. Taxa de natalidade, número de nascimentos a cada 1.000 habitantes em determinado local no período de um ano. Taxa de mortalidade, índice que reflete o número de mortes registrado em média por 1.000 habitantes. E crescimento natural e vegetativo é a diferença entre TN, taxa de natalidade, menos taxa de mortalidade, expressa em percentual e dividida por 10. Então, vocês vão precisar desse cálculozinho na tabela que tem da atividade de vocês, mas não é nada difícil, nada diferente de se fazer, porque aqui já tem a forma. Vocês já têm os dados na tabela, que vocês vão só fazer o cálculozinho. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade dividido por 10. E aí vocês vão preenchendo a tabela de acordo com os dados, certo? Censo demográfico é outro elemento importante da demografia, porque o censo demográfico é a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cada 10 anos. Para que serve essa pesquisa, tia? Então, o objetivo do censo demográfico é reunir informações sobre a população do país, fazendo com que o governo planeje suas ações, principalmente contra a população mais idosa. Então, vamos lá. Os recenseadores são aquelas pessoas que passam em nossas casas, fazendo aquele questionário de perguntas sobre a sua vida, Quantas pessoas moram ali, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas estudam, sua casa tem banheiro, tem água tratada. Vocês já presenciaram, se já tem mais de 10 anos,
né, a presença de um recenseador. E é importante, tem que responder tudo certo, aquelas perguntas? Claro que sim, devemos responder aquelas perguntas, né, de forma correta, porque aqueles dados coletados, eles são transformados em estatísticas, em gráficos, para mostrar a realidade do país, como estão vivendo os brasileiros atualmente. Então, isso é feito a cada 10 anos, né? E esses dados são analisados para saber como planejar as ações do país, de cada região, porque o país é extenso, como eu falei, e o governo não vai ter como sair perguntando a cada brasileiro sobre sua forma de vida, se você trabalha, se você estuda, quantas pessoas moram com você na sua casa, se você tem água tratada, se você tem esgoto, é assim? Então, por isso que essas pessoas são responsáveis por coletar essas informações. Por quê? Porque as ações que devem ser implantadas para melhoria da população têm que ser baseadas nesse resultado. Então, as pessoas tendem a viver melhor se houver um melhor planejamento e implementação dessas ações, né? O aumento de expectativa de vida é um elemento que pode afetar a previdência de um país. Como assim? Então, no censo demográfico também é revelado que as pessoas estão vivendo mais, porque tem muita gente idosa no país. Então, se essas pessoas estão vivendo mais, automaticamente esse país também tem um maior número de aposentados. E a gente sabe que a aposentadoria, é um processo aí, a aposentadoria é um benefício que você recebe quando chega a certa idade que você para de trabalhar. Então, aquelas pessoas aposentadas, elas vão receber, da Previdência Social algo que elas contribuíram na sua vida de trabalho. Agora já está cansado, já está com a idade avançada, não pode mais trabalhar, e como vai sobreviver? Então, vai receber uma aposentadoria, um salário, que possa sobreviver. Então, quando isso ocorre no país, quando há um aumento da expectativa de vida, aumenta o número de aposentados, de imediato o país já fica em alerta como vai fazer esse pagamento, como vai fazer para arcar com esse número de aposentados, já que esse dinheiro ele tem que sair dos cofres públicos. Em muitos países, as medidas já estão sendo adotadas. Países em que a população de idosos aumentou, já estão com reformas previdenciárias. Inclusive, o Brasil já fala, já tem aí a proposta, a reforma previdenciária aí, já passou por essa etapa, porque foi constatado um grande número de aposentadorias. E aí os países adotam medidas que possam amenizar esses impactos para a Previdência. Uma delas é a questão da idade. Então, se antes aposentava com 50 anos de idade, as mulheres, agora, na atualidade, elas vão passar, a gente vai passar a trabalhar mais tempo para poder se aposentar. E isso é uma medida para tentar aí equilibrar os gastos com a aposentadoria. Por exemplo, era 50, agora vai para 52 anos. Os homens, o sexo masculino que trabalhava até 60 anos, passa a trabalhar até 65 anos. E várias outras medidas aí já foram implantadas. Por quê? Porque o país está com um número de idosos. A expectativa de vida aumentou. E a outra ação que pode ser desenvolvida a partir de resultados do censo é o investimento nas áreas mais precárias. Também foi constatado com o resultado do censo, por exemplo, que uma região tem
as pessoas não têm muito acesso à água tratada, à rede de esgoto, infraestrutura, né? Porque muitas pessoas responderam que não tinha água em casa, na torneira. Então, gente, essas ações, elas devem ser planejadas, elas devem ser implantadas nessas áreas, para que as pessoas possam viver com uma melhor qualidade de vida, certo? E por último, eu trouxe o conceito do país povoado, que é o país no qual a população relativa é elevada. Vocês têm acesso a mais um na página 42, para vocês lerem mais esse texto que complementa o nosso assunto. Esse esquema que ilustra a etnia brasileira, como foi formado, a questão dos índios, brancos, negros e amarelo asiático, como eram denominados. Então, os mestiços que deram origem ao mulato, caboclo, caiçara, mameluco, caipira e capial. Isso é a mistura, a soma de índio mais branco. O cafuso, né, é o resultado aí de índio mais negro. E o animarro, que é a mistura de branco com japonês. Principais povos que emigraram para o Brasil. Então eu coloquei os principais e uma característica, né, de cada tipo. Alguns foi a localização, de onde vieram, alguns a questão da ocupação do território. Na questão dos portugueses e açorianos, eu destaquei o local, que foi os Açores, Portugal. Os italianos, a influência que eles trouxeram, né? Trouxeram grande influência para a cultura paulista, até hoje, muito marcante em São Paulo, né? Desde a época de colonização. Os africanos, a questão do número, a quantidade, mais de 4 milhões de africanos vieram para o Brasil, de várias partes da África, como Angola, Congo, Nigéria e vários outros países. Alemães, os alemães se estabeleceram em importantes polos produtivos, né, em contribuir com o desenvolvimento. Sírios e libaneses, muitos fixaram-se no norte e no nordeste do país, e a atividade que se destacaram foi o comércio, né? E a questão dos japoneses, que vieram para trabalhar na agricultura no ano de 1908. As populações indígenas. De acordo com o censo de 2010, havia no Brasil 817.963 indígenas. Em 1991, o total era de 294.131 indígenas, o que revela um crescimento dessa população. Então, como isso se explica? Está relacionado a quê? Esse crescimento de 1991 a 2010. Então, esse crescimento das populações indígenas pode estar relacionado em grande parte à demarcação das terras indígenas. Nós sabemos que as terras indígenas, elas passam por um processo, né, na atualidade, e passam a ser asseguradas por leis, porque antes sabemos que a questão indígena no Brasil foi marcada por conflitos, mortes, expulsões dos índios. Então tudo isso aí que contribuiu aí a parte triste da nossa história, né? Na atualidade, essa realidade agora, né, depois da Constituição, toda a regulamentação do Brasil, agora esses índios têm os direitos assegurados por leis também. E essas áreas ocupadas por eles passam a ser reconhecidas, né, pela lei, regularizadas. No Brasil, os direitos indígenas são assegurados pela FUNAI, que é a fundação que cuida dos direitos indígenas. É dever do governo, através desse órgão, assegurar a correta demarcação e evitar conflito com outras comunidades. Se naquele local, aquela área já é habitada por certa aldeia indígena, né? Então, ali já deve ser reconhecida para que aquela comunidade permaneça
permaneça ali com seus direitos assegurados, que não haja invasões e nem expulsões, evitando os conflitos. E esse quadro, gente, que eu quis trazer para vocês, uma obra de Tarsila do Amaral, para ilustrar a nossa aula de hoje na questão da ocupação. Estamos estudando população brasileira, então, observando esse quadro, olha o formato do rosto dessas pessoas, o cabelo de cada uma, o que Tarsila quis representar nessa obra, certo? Que a gente está estudando hoje sobre a população brasileira. Então, nós sabemos que a nossa diversidade, a miscigenação desse povo todo que veio para cá e deu origem à nossa população é uma riqueza, porque, como eu falei, a cultura que esses povos trouxeram para o nosso país, as danças, os costumes, a culinária, músicas, tudo isso contribuiu para a formação do nosso território. E até hoje, são fatores, elementos marcantes no nosso modo de vida. Então, alemães, portugueses, japoneses, italianos, todos que vieram para cá trouxeram consigo seus costumes, sua culinária, como dançavam, como gostavam de se divertir, a forma de trabalho, e tudo isso, foi introduzido no nosso país e formando assim a nação brasileira, certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai concluir o nosso capítulo. Espero que tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau!